Continuando as nossas dicas de Illustrator, hoje vamos falar sobre os efeitos. Quais são os efeitos mais usados, como aplicar, como editar e uma dica bônus no final. Então, vamos nessa. Aqui eu tenho já duas formas que eu já criei para mostrar para vocês ficar mais prático, né? A gente consegue acessar os efeitos aqui em cima na aba Effect ou Efeitos. Os mais utilizados geralmente são para sombra, brilho ou edição de texto. A gente vai falar sobre eles logo mais. Começando então pela sombra, acho que talvez seria o que as pessoas mais querem aplicar, né? O Drop Shadow ou a sombra projetada. A gente consegue acessar aqui, como eu falei, em Effect ou Efeito, Stylize ou Estilizar, Drop Shadow ou sombra projetada. Aqui daí nós conseguimos, na hora que eu cliquei, acessar as configurações para a criação dessa sombra, né? Aqui o modo de mesclagem dela, ou seja, como é que a cor vai se comportar com o fundo, etc. A opacidade, eu vou deixar aqui mais alto só pra gente ver ela bem óbvia, né? Ó, aqui é a nossa sombra bem óbvia. E aqui você consegue mudar o quanto ela vai pra esquerda ou pra direita, o quanto que ela vai pra cima ou pra baixo, e o quanto que ela fica borrada, vamos dizer assim, né? O quanto que é esse esfumaçado da sombra. E a cor da sombra. Se eu quiser deixar ela não preta, deixar ela colorida, isso dá para fazer também. E aqui é só para pré-visualizar a sombra que você está modificando aqui. Cliquei OK, ele vai aplicar essa sombra para o meu objeto, nesse caso esse objeto aqui. Beleza, vamos passar para o próximo, depois eu volto nele. Agora o brilho seria a mesma ideia, vir aqui em Efeito, Stylize, e daí temos o brilho externo, Outer Glow, ou o brilho interno, Inner Glow. Vamos pegar o brilho externo aqui, ó. Aqui ele já até automaticamente colocou para mim, ó, o modo de mesclagem tela ou screen. Opacidade 75%, tá bem óbvio. Vamos abaixar um pouquinhozinho e botar um pouquinho mais esfumaçado. Ok, beleza. Agora eu tenho aplicado então uma sombra nesse quadrado e um brilho nesse círculo. Mas essa sombra ficou meio forte, eu quero deixá-la um pouquinho mais suave. Como é que eu edito esse efeito, né? É muito simples. A gente pode selecionar o nosso objeto que tem o efeito aplicado, vir aqui no painel Propriedades e vai aparecer aqui para mim, ó. Aqui embaixo de opacidade, tá vendo? Em aparência, appearance, vai ter aqui o efeito, para escolher um novo efeito se eu quiser aplicar, em vez de vir aqui em cima, é a mesma coisa. E o nosso efeito aplicado aqui do lado, ó, Drop Shadow. Inclusive, eu posso apagar ele aqui nessa lixeirinha, se eu quiser que ele saia desse objeto, né? Então, se eu quiser editar esse Drop Shadow, é só clicar aqui, Drop Shadow, e eu posso editar essa mesma sombra, né? Eu vou até aqui, então, abaixar a opacidade. Vou botar 40%. Beleza, editei, ok. Eu posso sempre editar aqui. Se você não tiver o painel Propriedades ou quiser um painel dedicado a isso, você pode abrir o painel Appearance ou Aparência com o Shift F6. Ó, o meu, no caso, está aqui do lado, né? Abrir o painel Aparência. E daí aqui no Aparência a gente tem toda a nossa aparência do objeto. O stroke, o fio, no caso o preenchimento, o traçado e o nosso efeito, Drop Shadow. Eu posso até, inclusive, tirar a visibilidade dele, deletar ele, botar novos efeitos. Eu também consigo acessar esse painel Appearance aqui em cima em Window ou Janela e Appearance aqui em cima, Aparência. Beleza, agora sobre um outro efeito também muito utilizado são nos textos, né? Aqui eu tenho um texto simples que eu criei. Eu vou vir aqui em Efeito, Warp e Arc. Todos esses efeitos aqui, na verdade, todos esses warps, essas distorções de texto são muito utilizadas e provavelmente você já quis utilizar elas também. Por exemplo, aqui em arco, né? Vou botar um arco, vou deixar não tão abrupto. Aqui é a mesma situação, né? A gente pode selecionar o tipo do efeito que a gente quer, o quanto que a gente quer que dobre para cima ou para baixo, e se a gente quer que ele penda para um lado ou para o outro, né? Não fique perfeitamente centralizado. Aqui eu vou deixar o meu certinho centralizado. Ok. O que é legal de aplicar esse warp ao invés de eu pegar o meu texto e deixar ele em formas ou colocar ele dentro de um círculo, alguma coisa assim? Esse texto continua sendo um texto. Tá vendo quando eu passo aqui o mouse, o seletor preto aqui em cima? Ele continua sendo um texto editável. Eu posso pegar o meu texto e mudar ele aqui, ó. Bom dia. E vai continuar com o efeito de arco. E o efeito também é editável. Aqui do lado, como a gente já viu, em Propriedades Aparência, ou simplesmente no painel Aparência, a gente vai ter aqui, ó, Arc. A gente pode até escolher outro aqui. Vou botar Flag. Até outro efeito. E daí aqui a gente pode pegar, continua sendo um texto normal. Posso mudar a fonte, mudar o tamanho dela, mudar o peso. Então, isso é bem interessante. E antes da gente finalizar, queria dar uma dica bônus, que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui para minha sombra. Eu vou dar um zoom bem abrupto aqui na minha sombra. A gente pode ver no vídeo no YouTube, provavelmente não vai ficar tão aparente, mas na sua tela vai ficar. Aqui tem vários riscos, tá vendo? Tá uma qualidade meio baixa da sombra. Por quê?
Porque a sombra é um efeito rasterizado. A gente falou sobre isso no vídeo que eu vou deixar na descrição, aprendendo o Illustrator do zero. A sombra é um efeito rasterizado e não vetorial. Como é que a gente pode aumentar a qualidade dessa sombra, né? Visto que eu quero deixá-la como um efeito editável e personalizado aqui no meu objeto. É muito simples, na verdade. Aqui na mesma... Vou deixar esse zoom aqui pra gente aplicado. E aqui nesse mesmo painel Effects, nós vamos ter aqui, ó, Document Raster Effects Settings, ou efeitos de rasterização do documento, né? Eu vou clicar nele e a gente vai ter aqui, ó, resolução. Isso aqui nada mais é do que a resolução dos efeitos rasterizados que eu vou aplicar nos meus objetos. Por exemplo, essa sombra. Atualmente está em 72 pontos por polegada. Eu posso deixar em 300, que seria uma resolução bem mais alta, né? Vai ficar com uma sombra com uma qualidade show de bola. Olha só como já mudou. Já fica bem mais suave essa transição e a sombra fica com uma qualidade bem melhor. Inclusive isso vale pro glow, pro brilho, isso vale para tudo. O arc não é tão afetado, né, o arco, porque é um efeito tão simples que esse tipo de transição não se afeta tanto a qualidade, né? Mas a sombra é um efeito que você vir aqui e mudar a resolução afeta muito a qualidade final dela, beleza? Então, esse é o Nanodicas e até a próxima.